Massa, olha, a nossa equipe está no posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui na BR-376, a 7 quilômetros de distância de onde aconteceu esse desmoronamento, ali no quilômetro 669, aqui da 376. Nesse momento, eu vou pedir para o Celso mostrar para a gente, porque nesse container aqui, agentes das equipes do Corpo de Bombeiros, também da Defesa Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal estão reunidos para uma reunião, para traçar novas diretrizes de como o resgate dessas vítimas, desses possíveis sobreviventes, deve se desenrolar de agora em diante. Além disso, nós temos também aqui no pátio da PRF, a gente vai caminhar para mostrar para vocês aí de casa, aproximadamente, olha, pelo menos 11 carros oficiais das equipes do Corpo de Bombeiros. Nesse exato momento, as equipes da Artéries Litoral Sul estão fazendo a remoção das árvores, dos galhos e também da lama, lá no quilômetro 669, no local do desmoronamento. O posto da Polícia Rodoviária Federal aqui é realmente muito movimentado, inclusive temos ali um carro do Instituto Médico Legal de Curitiba, também temos a ambulância ali para fazer o resgate dessas vítimas, Lucas. São pelo menos 11 viaturas aqui no local, além também dos responsáveis aí que fazem, dos agentes do IML. Lembrando que esse deslizamento então aconteceu na última segunda-feira aqui no quilômetro 669 da BR-376. De acordo com as informações, e elas chegam, a gente vai atualizando a todo momento, são pelo menos 10 carros e 6 caminhões soterrados. Ontem, até o final da tarde, o Corpo de Bombeiros não conseguia acessar o local mais crítico do desmoronamento, mas hoje pela manhã a boa notícia é que aos poucos e com muita cautela, os bombeiros e também o pessoal da Defesa Civil, são voluntários também que atuam nesse resgate, já estão no local e já estão retirando alguns carros. Também é outra informação extraoficial. Essa informação que a gente teve agora de manhã aqui conversando com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, inclusive a gente viu também algumas fotos, 2 ou 3 carros sendo retirados ali do local e também alguns caminhões. Como você disse, nós temos aí 2 óbitos, né, já confirmados e um terceiro foi confirmado também extraoficialmente. O primeiro óbito, então, foi o do caminhoneiro de 62 anos, o seu João Maria Pires. A estimativa é de que pelo menos 30 pessoas possam estar soterradas. São informações repassadas hoje cedo durante uma entrevista coletiva em Curitiba. Também foram mobilizados profissionais da equipe de geotécnica da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, a ABMS, e também que esse trabalho é coordenado pela Defesa Civil. A análise desses técnicos, desses profissionais e também dos engenheiros e geógrafos é essencial, porque eles também vão traçar aí planos depois da conclusão dessas análises para chegar até lá, até o ponto onde houve esse desmoronamento. Agora a chuva aqui nesse trecho, no posto da Polícia Rodoviária Federal, deu uma trégua, mas os bombeiros que estão lá no ponto do desmoronamento, eles chegam aqui, vez ou outra, e falam que por enquanto lá continua chovendo um pouco mais forte. As estações meteorológicas do nosso estado identificaram chuvas acima da média histórica para o mês de novembro em cidades do litoral e também da região metropolitana de Curitiba. Segundo o CIMEPAR, as cidades mais atingidas pelas fortes chuvas aí dos últimos dias foram justamente a cidade de Guaratuba, Tijucas do Sul, Curitiba, Antonina, onde o desmoronamento aconteceu aqui no 669, já é cidade de Guaratuba, mas o posto da PRF ainda fica aqui na região de Tijucas do Sul. Foram quase 900 milímetros a mais do que a média histórica para esse mês, segundo o CIMEPAR. Familiares e os amigos das vítimas, eles podem entrar em contato através do telefone 3361-7242. Esse telefone é do Gabinete de Gerenciamento de Crise, que foi criado justamente para atender os familiares e também os amigos das pessoas que possam estar envolvidas nessa, que é uma das maiores tragédias, desastres naturais aqui do nosso estado. Esse serviço é 24 horas. Além disso, outras informações também podem ser obtidas no telefone 0800 282 8082. Esse telefone é o telefone do Centro de Operações da cidade, da polícia. Então você que de repente tem algum familiar que não deu notícia aí nas últimas horas, pode entrar em contato para
de repente ter informações a respeito do paradeiro do seu amigo ou do seu familiar que possa estar envolvido aqui nesse acidente. Nós vamos mostrar agora, nesse momento, olha, a pista continua interditada, né, os dois lados aqui da 376 e sem previsão de liberação de pista. Segundo equipes aqui do Corpo de Bombeiros e também os policiais rodoviários federais, eles falam que não tem uma estimativa de quando a rodovia vai voltar a ser reaberta. Vários pontos de congestionamentos e também de desmoronamentos estão ainda ao longo de toda a rodovia, portanto, os dois lados da pista continuam fechados. Lucas, por enquanto são essas as informações e, repito, elas chegam a todo momento, a gente vai atualizando ao longo do Tribuna e vamos trazer também todos os detalhes desse resgate aí dramático. A gente espera que alguém, a gente sabe que é difícil, né? Mas a gente espera que alguém possa ser socorrido ainda com vida. Claro. Novas informações eu volto a chamar vocês aqui no Tribuna. A gente está aqui bem no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Tijucas do Sul ainda, porque foi aproximadamente 7 quilômetros de distância daqui do posto da polícia que aconteceu o desmoronamento que já fica ali no município de Guaratuba. E aqui o que acontece? Por conta também das chuvas fortes aí dos últimos dias, nós tivemos também uma queda aqui nesse paredão, né, na vegetação. Mas, de acordo com o superintendente da PRF, aqui é só uma pequena demonstração do que aconteceu lá no quilômetro 669. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há neste momento aproximadamente 4 metros de altura de terra lá na rodovia. A gente quer chamar também, Lucas, uma entrevista que foi feita mais cedo com o Coronel Vasco, ele que é comandante geral do Corpo de Bombeiros. Ele fala aí como está sendo o trabalho das equipes agora durante a manhã no resgate a esses possíveis sobreviventes do desastre que aconteceu na última segunda-feira. Vamos ouvir o que ele disse. O trabalho do Corpo de Bombeiros lá continua intenso. Hoje nós avançamos com a retirada de 3 veículos e mais uma carreta, aonde nós conseguimos então fazer a retirada daquele segundo óbito no local. O trabalho lá ainda de alto risco para as guarnições do Corpo de Bombeiros, e esses trabalhos então não param, né? Com aquela preocupação sempre com a segurança dos nossos bombeiros e um trabalho conjunto com a Defesa Civil, com os geólogos e engenheiros da concessionária. Coronel, nós temos então 2 óbitos confirmados. Esses corpos estavam dentro de veículos, dentro da carreta, carro pequeno, estavam já soterrados. Como é que estava a situação, Coronel? Um corpo estava na carreta e o outro também era de uma outra carreta, porém ele estava fora do veículo. Então ele foi encontrado e isso é a maior dificuldade que nós temos, porque daqueles 3 veículos ali retirados, temos a hipótese das pessoas já terem saído, como foi verificado através de testemunha, mas também existe a possibilidade de, infelizmente, serem encontrados posteriormente soterrados na ribanceira. Olha, Lucas, por enquanto nós temos aí 2 óbitos confirmados. Um deles é de um caminhoneiro que morava em São Francisco do Sul, um caminhoneiro de 62 anos. Um outro óbito ainda está sendo investigado. A informação oficial ainda não foi confirmada, mas sim a confirmação possível aí, né, dessa terceira vítima. O coronel também falou com a gente a respeito da quantidade de pessoas que ainda podem estar soterradas. O que está sendo feito agora é um trabalho de retirada, né, daquela quantidade imensa de terra para que a gente possa ter acesso ao veículo, mas a preocupação maior vai ser justamente a retirada de veículos e de carreta que estejam abaixo ali da pista, porque nós temos um alto risco ali de comprometimento, inclusive da própria pista. Não, só para deixar claro, qual o número de veículos que a equipe trabalha, que estejam soterrados, e de pessoas procuradas, desaparecidas? Nesse momento nós estamos trabalhando com 6 carretas e 10 veículos. Uma previsão ali de quantidade de pessoas para ser encontrada, 30 pessoas. E a expectativa é de fato, né, de encontrar os sobreviventes desse que com certeza é um dos maiores desastres naturais que aconteceram aí nos últimos anos aqui no nosso estado. O coronel também falou com a gente, Lucas, a respeito da tecnologia que está sendo usada para tentar localizar esses corpos. Vamos ouvir. A gente vai utilizar mais esse equipamento, principalmente quando cessar as chuvas, né, porque ele necessariamente precisa disso.
Foi utilizado pela primeira vez hoje, né? Nesse primeiro momento ali na varredura ali, por uma questão também de aproximação, a gente não encontrou, infelizmente, nenhum ponto de calor. Mas esse equipamento ali, ele é bastante utilizado, né? Já não somente aqui no Brasil, mas também como no mundo, e ele colabora bastante. Colabora e a gente fica na torcida, né, para o resgate dessas vítimas. Lucas, a gente continua aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, sentido aí, né, a Santa Catarina. Por enquanto as rodovias, as pistas, na verdade, elas continuam bloqueadas e sem previsão para fazer a liberação. Por enquanto o movimento aqui no posto da PRF está um pouco mais tranquilo, justamente porque os bombeiros, os policiais e também agentes da Defesa Civil, olha, pegaram a estrada sentido ao quilômetro 669, justamente para continuar com o trabalho do resgate que acontece lá no local. Já são mais de 24 horas de buscas, de um trabalho intensivo que parece que agora, no início da tarde, vai ter um resultado um pouco melhor. Porque o quê? Porque parou de chover e com a previsão do tempo, assim, né, sem chuva, pelo menos nas próximas horas aí, a expectativa é de que o trabalho das equipes possa avançar aqui no local. Qualquer novidade, eu volto a chamar vocês para trazer mais detalhes aí a respeito desse desastre que aconteceu aqui na nossa região, Lucas. Ô Adriana, o Celso está mostrando pra gente as equipes do Corpo de Bombeiros manobrando agora, mas também lá ao fundo dá para ver que o sol está brilhando um pouco. É isso que nós precisamos nesse momento, que o tempo fique um pouco mais firme. Apesar de que a previsão está dizendo que vai chover e vai chover bastante ainda toda essa semana. Aliás, o ápice da chuva, pelo menos a previsão inicial, era de que o ápice da chuva seria entre quarta e quinta-feira, ou seja, entre hoje e amanhã. Então a gente espera que não, né? A gente espera de verdade que não. Nesse exato momento já tem um pouquinho mais de sol lá ao fundo, você consegue perceber o sol batendo nas árvores. Com essa temperatura, com esse clima, as equipes de resgate conseguem trabalhar com mais firmeza, ou seja, com mais segurança. Porque a qualquer momento você está mexendo em uma terra que está totalmente delicada. Tira aqui um galho, tira um veículo que está ali, pode vir tudo abaixo. Então tem esse perigo, a preocupação com as próprias equipes de resgate. E aí o Coronel Vasco falou sobre tecnologias que estão sendo empregadas. Eu vou mostrar para você uma câmera térmica. Foi o primeiro dia, foi essa manhã, primeira vez que essa câmera térmica foi usada para tentar identificar pontos de calor em meio a toda a lama. Talvez embaixo ou um pouco mais para a superfície de toda essa terra, pontos de calor que poderiam ser identificados. A gente tem essa câmera para mostrar para o nosso telespectador. É uma câmera, essa aí, ó, você está vendo neste exato momento. A parte cinza é a câmera térmica que pode mostrar esses pontos de calor. Se tiver, por exemplo, alguma pessoa viva, um pouco mais para a superfície, brilharia um ponto vermelho. De acordo com o que o Coronel Vasco falou, ainda foi muito precária a utilização dela por conta do mau tempo e eles não puderam chegar muito próximo, né, com o próprio drone, com o próprio equipamento que está fazendo essas imagens, eles não conseguiram chegar mais próximo do que isso. Mas à medida que o tempo vai firmando, essa câmera pode ser usada mais ainda. Deixa eu voltar com a Adriana Lopes, só para eu confirmar com ela. Adriana, a estimativa então são de 30 pessoas que podem estar desaparecidas neste momento. Mas oficialmente, junto ao Instituto Médico Legal, nós temos 19 notificações de pessoas desaparecidas, né? São 19 notificações e 30 na estimativa. É isso mesmo, por favor, Adriana. Sim, Lucas, as primeiras informações são essas, né? São 19 confirmações de pessoas desaparecidas, mas a expectativa é de 30 pessoas soterradas lá no local, além desses 2 óbitos e desse extraoficial que a polícia ainda não divulgou, mas que, né, já foi confirmado aqui para algumas equipes de reportagem, inclusive para a nossa, que está aqui no local. Mais cedo a gente também teve acesso, Lucas, a algumas fotos lá da região que ainda estão aí, também, né, com o poder aí
das autoridades que trabalham nesse resgate. Nessas fotos, a gente consegue perceber que as equipes, tanto do Corpo de Bombeiros, da Artéries Litoral Sul, que é a concessionária que administra aqui o trecho, eles conseguiram fazer a retirada, a remoção de parte desses detritos, né, dos galhos das árvores, da lama que chega a atingir a 4 metros de altura lá no local, segundo a PRF. Então, aos poucos, esse trabalho vai caminhando e agora, como você falou, conforme o tempo deu a chuva, né, deu um tempo, deu uma trégua, os bombeiros conseguem avançar com esse trabalho, mas sim, são 19 oficiais desaparecidos, soterrados, 30, vamos dizer assim, extraoficiais, 2 óbitos e mais um que já foi contabilizado hoje cedo. A gente só aguarda mesmo a divulgação desses números. Hoje mais cedo teve também, né, a coletiva de imprensa, outros dados vão chegando aí a todo momento para as nossas equipes e a gente monitora todo esse caso de pertinho. Adriana, ontem nós trouxemos a informação de que um homem foi levado ao Hospital São José em Joinville. Ele foi levado para lá sem risco de morte e já teria sido liberado. Ainda ontem no programa nós trouxemos essa informação. Mas agora, oficialmente, foi passado um número de 6 sobreviventes. Em que condições nós sabemos, foi informado pelos órgãos, pelas forças de segurança pública, em que condições que essas pessoas foram encontradas? Quem são essas pessoas? Por exemplo, o prefeito de Guaratuba, Justus. O carro dele foi atingido por toda a terra, mas ele conseguiu fugir, escapou com vida sem maiores perigos, apesar de que foi tudo, até na concepção dele, um milagre. Eu acredito nisso. Mas essas 6 pessoas, estes sobreviventes, em que condições que eles foram resgatados? A gente sabe dizer isso? Por favor, Adriana. Olha, Lucas, o que foi apresentado para a nossa equipe é que esses 6 sobreviventes tiveram muita sorte, né? E mais sorte ainda por conta dos ferimentos, porque segundo as equipes aqui do Corpo de Bombeiros, eles tiveram ferimentos moderados, né? Algumas pessoas tiveram arranhões um pouco mais intensos aí, mas o ferimento que esses sobreviventes tiveram são considerados, né, ferimentos moderados, ou seja, essas pessoas não correm risco de morte, tiveram sim de fato muita sorte. A gente pôde acompanhar o depoimento do prefeito de Guaratuba, né, o Roberto Justus, que olha, ficou ali no meio do desmoronamento e também foi o outro que precisa levantar as mãos para o céu e agradecer para Deus, né, Lucas, porque muitas pessoas não tiveram a mesma sorte que ele teve. E a gente lamenta muito. Meus sentimentos a todas essas famílias. Por exemplo, 19 famílias foram até o Instituto Médico Legal dizer que o parente está desaparecido e que estava viajando naquele momento. Então é uma situação completamente dramática. Já temos 3 óbitos confirmados, 3 vítimas fatais que foram encontradas em meio aos veículos ali, toda a lama. Uma delas já foi identificada, que é o João Maria Pires. Ele, de 60 anos, caminhoneiro, morador de São Francisco do Sul, estava fazendo o trajeto até a capital paranaense. Então, os nossos sentimentos a todas essas famílias.